Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cláudio Neres. Hoje estarei aqui com vocês discutindo o tema: o que é organização e empresa, empresa mecânica e empresa orgânica. De certa forma, teremos a oportunidade de compreender este tema tanto de modo teórico e prático, para sua aplicação no mundo administrativo. Vamos ter como referência autores teóricos e, de certa forma, também uma abordagem muito prática para a sua aprendizagem no dia a dia. Vamos à frente refletir um pouco mais com esse conteúdo. O objetivo da nossa aula. Antes de iniciar com o nosso objetivo, eu gostaria de fazer para vocês uma citação que é do autor Morgan. Em seu livro Imagens da Organização, ele fala que toda empresa é vista como um ser vivo, que, na realidade, toda empresa precisa ter partes e essas partes precisam se integrar para mover-se ao todo. Tudo que eu vou falar para vocês nesta aula de hoje, de certa forma, é para que vocês possam realmente compreender que as partes da organização também formam o todo. Com isso, o nosso principal objetivo de hoje é abordar o tema organização e empresa, como de certa forma fazer parte também do contexto da administração. E com isso, entender que todo esse contexto faz parte também dos processos administrativos. Para quem vai administrar uma empresa hoje, a grande realidade que nos faz pensar é que tudo depende de processos. E esses processos, você tem que segmentar eles para a sua atuação com grande propriedade. Vamos adiante, então, perante aqui o nosso primeiro tópico para a nossa discussão. Em si, o que vem a ser a palavra organização? Lá no nosso dicionário, no Aurélio, nós sabemos que o sentido da palavra organização quer dizer o quê? Organizar. Se tem esse sentido, de certa forma em nossa vida, nós somos muito organizados. Até mesmo quando nós aplicamos os nossos estudos perante a universidade. Nós temos que se tornar também organizados e planejadores do nosso estudo. Por que eu faço essa reflexão com vocês? A abordagem aqui é para explicar para vocês o que vem a ser uma organização, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Podemos definir uma organização como uma associação de indivíduos empenhados em atingir determinados objetivos comuns. Exemplo, se hoje nós estamos em uma obra, nós precisamos, na realidade, carregar blocos de um local para o outro. Essa simples forma de carregar o bloco de um lugar para o outro quer dizer o quê? De certa forma, que eu tenho que me organizar como que eu vou fazer esse carregamento. Para o nosso dia a dia, também na implementação de estudos, exemplo, dentro da universidade você tem uma matéria a cada dia. Você precisa se organizar qual é o material de estudos para a sua aplicação, para a boa organização dos seus estudos. O sentido, então, que tem que ficar muito fixo para todos vocês é que a palavra organização me dá o ato de organizar. E esse ato de organizar, a grande realidade é que nós temos que atingir, acima de tudo, objetivos comuns. Quando eu falo de objetivos comuns, é uma meta, é um resultado, é algo que, na realidade, você pode atender a palavra eficácia. Isso é muito importante e nós vamos discutir isso um pouco mais à frente como um processo administrativo na área da administração. Creio que agora ficou bem fixo para vocês o que vem a ser a palavra organização. Com isso, portanto, pela palavra organização, nós temos um sentido que, quando eu vou me organizar, eu tenho que ter uma sistematização. De que forma eu vou me organizar? Devendo ser, na realidade, bem estabelecido, passo a passo de como eu vou me organizar. Hoje, por exemplo, se vocês vão a grandes redes de fast food aí fora no mercado, exemplo, quando você chega no balcão, você, por exemplo, nessa rede de fast food, solicita o número 1, número 2, número 3, tudo tem um sentido de uma organização por trás, para atender a demanda de você, cliente final. E você, prontamente, por esta empresa, essa franquia de grande porte no mercado ser tão organizada, você não volta lá só uma vez, você volta 2, você volta 3 vezes para a realidade como cliente final. Pensem comigo.
Se vocês desejam ter uma empresa para o futuro, a organização também deve ser estabelecida. Então, fica muito claro para vocês o sentido da organização. Com isso, trago para vocês alguns exemplos também, além do que eu falei, muito prático para o nosso dia a dia. Olha lá, a palavra organização. Aonde que ela pode ser aplicada? Prontamente, dentro de uma empresa. Hoje, se você atua numa empresa ou se você pretende se candidatar a uma vaga para atuar dentro de uma organização, você tem que pensar que aquela empresa tem que ser bem organizada e você também, colaborador que está por trás dessa empresa, também tem que ceder uma boa organização com a elaboração do seu trabalho. Mais um outro exemplo no sentido de organização. Os governos atuantes na nossa sociedade. Nós esperamos um sentido de organização para passar a conviver dentro da nossa sociedade de maneira justa, né, lutando sobre os nossos direitos? Sim, até mesmo nós somos elegidos aí na realidade por direito ao voto. Quando vocês votam, vocês têm que ir lá se organizar para cumprir com a obrigação do seu voto. Então, nada disso passa a ser diferente no sentido de organização e passa a ser utilizado também por esses órgãos. Mais um exemplo, família. Nossa, Cláudio, por que família tem o sentido aí do ato de organização? Você está dentro da sua casa. Sempre espera-se o quê? Que sua família tenha uma boa organização para atender a demanda familiar. Exemplo, olha, hoje recebemos tantos, podemos gastar tanto, entre outros afins dentro do nosso dia a dia. Uma ONG também pode ser estabelecida como uma organização? Claro. ONG geralmente sem fins lucrativos, entidades de classe, sindicatos, são estabelecidos também como ONGs e têm o sentido de organização, ficando muito bem claro e específico que independente de não ter um fim lucrativo, que seria o dinheiro, né, revertido ao seu cliente final ou a quem está investindo, ela pensa em ser organizada para realmente se propor a boa situação como uma ONG. Um outro exemplo, uma fazenda também, sentido de organização, claro, estamos fazendo uma plantação. Toda essa plantação tem os seus períodos de colheita. Tem o ato também de se organizar, como vamos irrigar, entre outros afins também perante a fazenda. Igreja, organização, claro, a comunidade que nós temos lá no domingo, ou você vai na semana rezar um pouquinho, né, contribuir com a sua fé, também elege um ato de uma organização. Tudo que é estabelecido, exemplo, numa igreja, nós temos os horários, temos lá as determinações de nós irmos, contribuirmos com a nossa fé, é um sentido também de nos organizarmos. Mais um exemplo, escola ou universidade é uma organização? Claro. Hoje nós estamos sendo uma propriedade muito clara de ter um estudo à distância. A escola ou universidade que nós estamos falando de um estudo à distância propõe para vocês bons conhecimentos, mas espera de vocês também bons conhecimentos. E esses conhecimentos, como são agregados um ao outro? No ato de entender que vocês têm que ter organização. A nossa universidade segue para vocês uma organização e vocês também têm que ceder por uma outra parte perante o planejamento dos seus estudos. Olha que interessante também, hospital tem que ter organização, claro, e fica muito bem específico para vocês. O hospital atende uma demanda de vidas e precisa se organizar hoje para ter uma organização. Exemplo, conheço as grandes redes de hospital hoje que você chega, você passa por uma triagem de atendimento, você tem lá uma pulseira de identificação de que realmente você tem uma necessidade para ser bem atendido dentro da organização do hospital. Olha, eu acho que agora está ficando muito mais claro para vocês o que vem a ser organização. Se tiver mais dúvidas, com certeza eu vou esclarecer nos próximos pontos. Vamos adiante. Nós temos dois tipos de organização quando nós estudamos este ato desta palavra dentro do contexto da administração. A organização ela pode ser dividida em organizações formais e organizações informais.
As organizações formais, pelo que a gente conhece no nosso dia a dia, são organizações que realmente regem, cumprem todas as suas obrigações. Exemplo, logo no ato da sua abertura, ela é constituída por um CNPJ, uma inscrição estadual, entre outros afins que eu também posso citar para vocês um pouco mais adiante. Já a organização informal é conhecido para vocês como redes de relacionamentos pessoais. Um exemplo, estilos camelôs, né? Ou você se reunindo com seus colegas para um grupo de estudo, é um grupo informal de estudo. E nós esperamos esse estabelecimento para atingir um determinado objetivo. Mas em si, essa rede informal, ela não está nada no papel computada como uma informação. Então, fique claro para vocês. A partir de agora, toda a empresa ela deve ser bem regulamentada. E essa regulamentação, acima de tudo, ela deve seguir o quê, né? Que a empresa esteja estabelecida dentro das suas regras e regulamentos. Quando você estuda administração, nós encabeçamos vocês, né, futuros administradores ou administrativos, que toda empresa cada vez mais deve reger em cima das relações formais para o seu bom restabelecimento no mercado. Agora adiante, vou tirar mais algumas dúvidas de vocês. Características das organizações formais. Trago para vocês aqui para o bom desenvolvimento e aprendizagem. As estruturas formais são tipicamente consideradas estruturas que têm uma boa relação formalizada, como eu disse para vocês agora há pouco. Exemplo, um ou mais líderes do mais alto escalão são estabelecidos em cada departamento. Quando eu digo a palavra escalão ou alto escalão, nós podemos considerar exemplo, nós temos uma pirâmide dentro da empresa no fator organizacional e a pessoa que está aqui no topo, que é o alto escalão, ela rege as informações para os seus colaboradores que estão na base. A partir do momento, por exemplo, que a empresa condiciona essas informações formalizadas, que tudo se parte do alto escalão, do alto para as bases, tudo tem um bom relacionamento a acontecer dentro da empresa, até mesmo porque nós temos os nossos cargos e funções estabelecidas dentro da empresa. Sendo assim, nós temos as nossas formalizações de cargos também. Assim sendo, né, posso dizer também que esse alto escalão é muito conhecido para vocês como uma figura muito popular que é o organograma. A partir do momento também que nós temos uma figura do organograma, é formalizado a cadeia escalar dentro da organização. Um outro exemplo que eu trago para vocês. Expõe forma estruturada internamente. Olha, muitas vezes nós ficamos assim, né, pensando, a quem eu devo direcionar esta atividade aqui dentro desta empresa? Logo quando você passa por um processo seletivo na empresa, né, você vai ser contratado, exemplo, para uma área operacional, para uma área administrativa. Com certeza a área em si de relações humanas, né, ou gestão de pessoas, já informa vocês quem vai ser o seu líder na realidade, para que você possa promover aí todas as informações comuns das suas atividades formalizadas dentro dessa empresa. Tem empresas também que utilizam até manuais administrativos para você realmente seguir todas as informações e como elas devem funcionar. Mais um exemplo. Cumpre suas obrigações com leis e normas internas. É verdade, as empresas formais fazem isso? Devem fazer. Cada vez mais nós estamos sendo cobrados tipicamente pela alta tecnologia, devendo se cumprir cada vez mais regras, impostos, a formalização do que realmente nós estamos operando. Então, se você está pensando ser um futuro administrador e precisa ter uma empresa, a sua relação muito clara e objetiva é ter a sua organização cada vez formalizada. Isso é essencial para a sua atuação como administrador. Vamos adiante. Características das organizações informais. Bom, disse para vocês agora há pouco que a relação da organização informal tem a ver como grupos de relacionamentos, ou como até mesmo grupos de indivíduos que se reúnem, mas tem lá o seu objetivo não formalizado, por exemplo, num papel. Ou, exemplo, os camelôs também são informalizados de certa forma.
Com isso, as características em si das organizações informais é o famoso deixa acontecer. Nossa, como é ruim ouvir esta palavra em si, né? Deixa acontecer. Em si, o que nós queremos? Fazer e acontecer, não deixar acontecer. Nós queremos realmente atuar dentro da nossa regulamentação. Então, a informalidade, muitas vezes, nos traz isso daqui, ó, um ponto de interrogação, aonde muitas vezes ficamos com dúvidas de como conduzir, como é a nossa realidade. Aí fora, o que eu posso dizer para vocês, tem, na realidade, órgãos que nos ajudam, né, a constituir uma empresa para ser cada vez mais formalizados. Priorizem por isso e vocês vão verificar o quanto pode dar certo pelo lado da formalização. Mas não posso deixar de dizer para vocês, né, alguns até me questionam isso no dia a dia. Eu posso trabalhar numa empresa formal e ela ser informal? A grande realidade é que existe essa possibilidade, mas a gente não gosta, na realidade, de comentar esses assuntos na prática. O que nós queremos cada vez mais é ser uma empresa ética, é uma empresa transparente para a realidade de como eu vou ser administrador perante essa empresa. Isso é muito bem validado para o nosso dia a dia. Isso é bem quisto e bem visto a todos em nossa volta. Vamos adiante. Como podemos agora definir uma empresa? Falei muito bem para vocês o que vem a ser uma organização, que vem a ser o ato de organizar, não se esqueçam disso. E devemos ser organização formalizado. A grande realidade também é que uma organização pode ser uma empresa. E o que vem a ser uma empresa perante a nossa sociedade? É uma unidade socioeconômica, né, que, na realidade, trabalha com elementos humanos, materiais e formalizações técnicas de suas ações. Envolve trabalho, terra e capital, que são fatores essenciais para que nós possamos o quê? Produzir bens, produtos ou serviços. Então, quer dizer que uma organização pode ser uma empresa? Sim, muito bem claro isso, que fique muito bem específico. Tem muitos autores que fazem essas citações, entre eles Schiavenato, Maximiano, lá em seus livros Teoria Geral da Administração, o que fica muito bem claro é que as especificações entre organização e empresa devem ser conduzidas em conjunto. O ato de organizar e constituir a empresa para o seu bom relacionamento na produção de bens e serviços. Creio que agora está ficando muito mais claro para vocês o desenvolvimento em si da teoria da nossa aula de hoje. Próximo tópico. O que vem a ser uma empresa orgânica e uma empresa mecânica? Alguns de vocês têm muitas dúvidas referente ao que vem a ser empresa mecânica e empresa orgânica. Mecânico, já me relembra o quê? Algo do passado, orgânico, algo que está se restabelecendo, se desenvolvendo, inovando, crescendo, para que fique muito bem claro isso para vocês. Então, o sentido em si de uma empresa orgânica, observem aqui comigo, é que trabalha com um sistema aberto. Já no caso de uma empresa mecânica, ela trabalha com um sistema fechado. Para o sentido do que eu estou explicando para vocês, vou trazer um exemplo muito básico de empresa orgânica e empresa mecânica. Primeiramente, né, vamos fazer uma relação do passado para o presente. Eu me lembro muito bem que quando eu sentava numa máquina de datilografar, muitas vezes eu tinha que fazer a digitação de boletos bancários, né? Datilografar os boletos bancários. Nossa, alguns vão falar, esse professor já está um pouquinho velho. Não estou. De certa forma, eu vou contribuir as minhas experiências para que vocês também possam renovar as suas e aprender junto comigo. Quando eu sentava e datilografava os boletos, o meu processo, pensando-se no hoje, no mundo contemporâneo, isso na realidade é o quê? Algo mecânico. Até mesmo porque o estabelecimento que eu tenho hoje é a alta tecnologia. Pensando-se na alta tecnologia, eu penso no quê? Computador. E o computador
computador hoje agrega vários fatores para a nossa funcionalidade. E o computador hoje, o que nos oferece? Um sistema de informação integrado, ao qual, na realidade, por exemplo, eu digito todo o banco de dados desse cliente, né? E faço a geração de um arquivo para o banco e o banco, na realidade, faz o procedimento do envio desse boleto, quer seja chegando na casa do cliente ou quer seja também esse cliente poder obter esse boleto bancário através do quê? Da internet, ou os bancos até hoje têm uma conexão lá pelo seu código de barras, chamado DDA, em relação ao seu cadastramento bancário. Com isso, eu já tenho uma visão entre as duas partes. Olha lá, eu tenho um lado mecânico e hoje eu tenho um lado orgânico. Boleto bancário, sentar numa máquina de datilografar e datilografar é coisa do passado. Hoje, uma sistematização orgânica nos ajuda cada vez mais. Se você ainda está com dúvida, vou dar um exemplo para vocês. Vocês precisam se locomover, pegar hoje uma condução de um local para o outro. Mais um exemplo muito praticado. No passado, você usava um passe no papel. Hoje em dia, você tem um cartão onde você recarrega ele com dinheiro, né, ou com seu próprio cartão debitado na sua conta, para se locomover de um local para o outro. Passado, você usava um ticket para passar na catraca, entregar um papelzinho e ter a sua passagem como locomoção. E hoje em dia é um cartão, na realidade, que locomove você de um lugar para o outro. Passado, mecânico, um bilhete, né, um passe escolar. Hoje em dia, você tem um cartão que lhe traz a sua conveniência e segurança também para que você não fique andando com dinheiro. Acho que agora ficou muito mais claro e específico para todos vocês o que podemos ter como informação de uma empresa mecânica e uma empresa orgânica. Vamos adiante, então? Olha lá, se nós estamos tratando do assunto aqui dentro da nossa realidade, do que vem a ser uma organização, do que vem a ser uma empresa, quais são os tipos na realidade de empresa também, é muito importante frisar para vocês que as empresas, elas têm composição nos seus ambientes de atuação. E essas composições, elas se tornam cada vez mais comum. Mas como nós aqui estamos sendo formadas pessoas formadoras de opinião, nós precisamos conhecer cada vez mais como que é esse mundo administrativo, ou mundo da administração. E eu contribuo para vocês, de certa forma, que a empresa hoje, para atuar no seu mundo administrativo, ela precisa visar um ambiente geral e precisa visar também um ambiente operacional. Quando eu falo num ambiente operacional, nada mais é que um ambiente mais fechado. Já o ambiente geral é um ambiente mais amplo acima de tudo. Se não entendeu, vamos entender a partir de agora, a partir das minhas exemplificações. Vamos lá. Tipos de ambiente. Macroambiente. O que vem a ser um macroambiente em relação aos ambientes que eu estou favorecendo vocês no ato de uma empresa se concretizar? O macroambiente quer dizer, acima de tudo, o ambiente externo de uma empresa, que é composto por fatores tecnológicos, políticos, econômico, institucional, social, demográficos, ecológicos, estão fora, muitas vezes, do controle da organização. É macro, é amplo. E a grande realidade é que a empresa, ela precisa também vivenciar isso para a sua atuação. É ambiente dela, não adianta. Exemplo, se hoje uma empresa vai transportar algo de um lugar para o outro, tem uma tributação. Essa tributação, por exemplo, envolve lá algo que está relacionado a uma constituição, por exemplo, política e econômica. E você tem que estabelecer aquele pagamento dentro da questão o quê? Externa da empresa para que a sua empresa continue em operação. Vamos adiante, então, no próximo, então, composição de ambiente organizacional. É o microambiente. Olha lá,
de macro para micro. Macro, anteriormente, que eu disse para vocês, é o ambiente externo. Já o microambiente é o ambiente interno. Com isso, o microambiente é composto por clientes, fornecedores, concorrentes, elementos reguladores da empresa, como governo, associação de classes, organizações não governamentais e sindicatos. A grande realidade é que eu digo para vocês que a empresa, para operar, também pensa onde? No microambiente. É fator de existência da empresa. É tudo que se relaciona internamente dentro da empresa. E isso passa a ser interesse comum do administrador, pensando-se em que eu tenho que estar contribuindo com o meu ambiente interno e também devo estar contribuindo com o meu ambiente externo acima de tudo. Entendemos que o que visam esses ambientes? Eles entendem que esses ambientes atendem expectativas muito comuns e relacionadas para o nosso dia a dia. Mas para o mundo da administração e no mundo tão contemporâneo que nós estamos vivendo, esses fatores ambientais internos e externos têm um fator muito comum para a nossa realidade no mundo da administração. Eles sofrem por grupos que, na realidade, auxiliam o bom funcionamento da empresa, que exercem, de certa forma, as influências pelos fatores internos e internos dentro da organização. Com isso, se nós temos esses dois fatores operando, interno e externo, nós temos uma grande contribuição no mundo contemporâneo visando esses dois fatores, que são quem? Os stakeholders, que são pessoas interessadas no funcionamento do seu negócio. Cláudio, quer dizer então que os stakeholders afins são pessoas que estão por trás do macro e microambiente nesse presente momento? Sim, e traz o bom relacionamento do funcionamento da sua empresa. Então, quando eu digo para vocês uma nomenclatura chamada stakeholders, é uma nomenclatura dentro do contexto, na realidade, contemporâneo, atual do mundo da administração, que são os influenciadores por trás da nossa empresa neste presente momento. Observem agora algumas exemplificações dos stakeholders. Trago para vocês aqui o que são os stakeholders, né? Que são as partes interessadas, o que eles querem e o que as organizações querem dele também. Em si, os stakeholders, quem são? Os clientes, os próprios proprietários da empresa, a mídia, a comunidade local, os órgãos governamentais e o público. Acabei de dizer para vocês que isso são fatores do macro e do microambiente, interessante, ao qual nos movem, novamente dizendo para vocês, uma nova nomenclatura, que é os stakeholders, que são comuns para a nossa ambientalização de empresas, que são as pessoas interessadas em nossa operação. O que eles querem? Produtos de qualidades, renda e estabilidades, notícias válidas, empregos e taxas convenientes, respeito à legislação que a empresa em si está atuando, como também segurança dos produtos e proteção ambiental. Tudo isso relacionado ao macro e ao microambiente dentro dessa realidade. E o que nos resta para prestar a eles, a oferecer a eles? É a receita aí, o respeito, o amplo apoio, a nossa boa imagem e transparência, empregados e colaboradores benquistos em si por esses stakeholders que estão por trás do nosso negócio, que são as partes interessadas em si, uma boa segurança e respeito e apoio. Então, macro-microambiente é uma relação de composição de ambientes. Por trás existem os stakeholders, uma palavra contemporânea, atual, que são as partes interessadas dentro desses ambientes. Vamos lá. O que é administração, né? Nossa, o Cláudio acabou de explicar aqui para nós, né? O que vem a ser uma organização, o que vem a ser uma empresa, na realidade, né? E agora eu falo para vocês o que é administração, que é o que nós mais esperamos com relação a esse tema para a nossa prática na administração. O que é administração? A administração consiste no processo de tomada de decisões e envolve 4 atividades distintas, também chamadas de funções
funções administrativas. Se você pretende ser um administrador, você tem que vestir a camisa da administração e tem que se estabelecer as funções administrativas do administrador. Isso é algo muito comum para a nossa relação, conforme o autor Santos, conforme Maximiano, conforme Chiavenato. Em suas citações, abordam que as funções administrativas são essenciais para um bom planejamento e realização de uma empresa e ou organização. Com isso, digo para vocês que as funções administrativas do administrador estão ligadas a esses 4 pilares, que de certa forma eu ensino isso muito bem para que fique gravado para vocês através de uma sigla. P, D, C, O. Simplesmente essa sigla significa planejar, dirigir, controlar e organizar. Creio que dessa forma você grava com mais facilidade. Claro que se você for atuar num concurso, se você for atuar numa prova, mesmo aqui dentro da universidade, por favor, essa sigla tem que ser transparente com o que eu vou explicar para vocês a partir de agora. As funções administrativas para o mundo da administração estão relacionadas ao planejamento, que é a forma de como utilizar e mensurar prazos, pequeno, médio, longo prazo, 30, 60, 90 dias, isso é muito comum até mesmo dentro de uma área financeira para dentro de uma organização. Um outro exemplo é o fator do controle. Como vou monitorar as atividades da minha equipe? Como que, na realidade, tudo aquilo deve ser compreendido para o passo a passo daquela tarefa dentro do fator organizacional. Mais um exemplo, direção. O ato da direção é muito simples. A organização hoje tem lá o seu auto-administrador, em si o seu executivo principal, e nós temos em si os seus líderes. Esses líderes, ou por exemplo, uma área de gestão de pessoas, cuida do direcionamento da empresa para os esforços das atividades de maneira muito comum para que elas possam ser determinantes e cumpridas no nosso dia a dia. E a organização, olha lá. Modelar o trabalho para que ele seja bem realizado. Hoje conheço muitas empresas que na realidade estabeleceram a organização através da departamentalização. Já não se tem mais aqueles biombos se separando departamento por departamentos, conhecidos em si como aquários. E hoje na realidade nós temos departamentos e mesas amplas para boa comunicação e organização fácil desta empresa. Então, lembre-se mais uma vez, se vocês pretendem ser um administrador, encarem essas funções administrativas de maneira muito comum. Planejem-se, direcionem, controlem e façam uma boa administração com organização, acima de tudo, para o seu bom desenvolvimento e relacionamento da sua formação. Adiante. Essas funções contribuem como eu estou dizendo para vocês, com a realização das tarefas, com a boa estruturação da empresa, com a boa realização das pessoas que estão envolvidas em cada uma dessas atividades, com a tecnologia, contribuindo cada vez mais para o sucesso comum de cada empresa. Se a empresa em si tem um bom administrador por trás, com planejamento, direcionamento, controle e organização, tende cada vez mais essa empresa a crescer. Tende cada vez mais essa empresa a ser competitiva, ajudando uns aos outros para a nossa realidade. Com isso, essas funções ainda são estabelecidas por quem? Não adianta eu dizer para vocês que isso é algo do mundo atual, contemporâneo, não. Nós temos lá um dos autores da administração que fundamentalizou em si os estudos da administração através do gerenciamento das pessoas. Henri Fayol em si cria, na sua época, a Escola dos Líderes. Lá, a base da gerência no passado já tinha que se ter planejamento, organização, comando, controle e coordenação de tais funções. Com isso, quem estava lá no fator da gerência no passado já era considerado em si um administrador. E o que você é hoje? Um administrador. E precisa ter as funções planejar, dirigir, controlar e organizar muito bem, quista ao seu bom desenvolvimento.
Um outro exemplo para vocês aqui, para o futuro da sua empresa ou organização. Temos que ter produtividade? Sim. Sem produtividade uma empresa cresce? Não. Nenhuma empresa abre-se por abrir. Toda empresa tem que ser muito bem produtiva. E essa produtividade é estabelecida em si por entradas, dividido por saídas em si, que me dão a idealização do meu produto final. Segundo Lacombe, a produtividade é a relação entre os produtos obtidos e os fatores de produção empregados em sua obtenção, sendo uma relação apresentada por, como eu disse para vocês, produtividade é igual saídas, que são outputs, dividido em si por inputs, que são entradas. Sendo assim, a produtividade é a relação entre os resultados e os recursos para a sua produção. Estabeleçam abertura de empresa, mas idealizam, por favor, a grande realidade, o que eu vou ofertar? Produto, serviço, para quem? Vamos ter foco, vamos ter objetivo. Ainda o que nos torna mais interessante é como viver na administração ou você sendo um administrador com a palavra eficácia e eficiência. Isso é muito comum, nós temos dúvida no dia a dia. Ou se não, nós temos lá um administrador por trás de nós, que somos hoje, por exemplo, colaboradores, que falam, olha, você não está sendo eficaz, você não está sendo eficiente. E muitas vezes você, colaborador, não se atentou qual é o significado dessa palavra no dia a dia. E para você que vai se formar como futuro administrador, tem que ser muito claro, tem que ser em si muito objetivo para a transparência das suas palavras a quem você vai relacionar-se com os seus colaboradores. E aqui eu trago para vocês dizendo, a eficácia e a eficiência fazem parte do mundo da administração? Sim. E o que vem a ser a eficácia? Em si, a eficácia significa que a organização atinge os seus objetivos. Meta e objetivo concluído. Então, fique muito bem claro para vocês. Eficácia, objetivo, meta concluído. Já no caso da eficiência, significa, além da realidade, atingir os seus objetivos. Então, a eficiência poderia transcrever que seria meios? Sim, é a palavra mais clara para vocês. A eficiência visa meios. Hoje, para uma empresa estar competindo no mercado, entre outras posições, ela precisa pensar nos seus objetivos finais, que é a eficácia, e ela precisa realmente perceber como que vai ser esses meios. Atingir o meio, daqui 6 meses, qual é o próximo meio que eu tenho que percorrer adiante desta situação. Se você ainda não entendeu o que é eficácia e eficiência, trago para vocês agora um exemplo muito básico para a sua realidade. Em si, quando você sai da universidade ou vai se deslocar de um lugar para o outro, entra dentro de um metrô, entra dentro de um ônibus. Com isso, você traça aonde você quer chegar. Em si, você entrou dentro do ônibus ou no metrô, está num processo ainda de chegar ao seu ponto de locomoção. Quando você está nesse processo de locomoção, você está na eficiência. Quando você chega no seu ponto de destino, é a eficácia. Não entendeu ainda? Mais um exemplo para ficar claro. Campo de futebol. Corintianos, palmeirenses, são paulinos, entre todos os times, Estamos lá passando a bola um para o outro. Nesse momento, passagem de bola, nós estamos sendo o quê? Eficientes. Fizemos o gol? Opa! Vibramos. Atingimos a eficácia. Com isso, nós idealizamos mais uma vez, para que vocês não esqueçam a partir de agora, futuros administradores, que eficiência visa meios e a eficácia visa objetivos de maneira muito comum. Mais adiante,
digo para vocês alguns pontos aqui importantes para que nós podemos finalizar o nosso conteúdo aplicado de hoje. De certa forma, creio eu que trouxe grandes contribuições para o seu dia a dia, para a sua prática administrativa. Mas não podemos esquecer, estamos vivendo num momento alarmante de informação e transformação, juntamente com as bases de tecnologia. Mas você, futuro administrador, precisa pensar na quebra de paradigmas, atuar cada vez mais com as mudanças dentro da nossa realidade proposta. Exemplo, vocês devem pensar nas mudanças que podem ocorrer, não mais como antes, e sim no mundo atual, que é o quê? As mudanças em momentos ou em segundos. Vocês devem pensar na competitividade. Se hoje vocês tomam um café com um sabor, na outra esquina vendem um café com outro sabor diferenciado. Vocês precisam ter foco no cliente para identificação da sua boa administração e seu cliente retornar realmente à sua empresa, como também pensar na sua qualidade de vida, né? Vamos ser empregados, vamos ser tecnológicos, mas o que eu quero para o meu futuro como administrador também? Será que é só trabalho ou eu preciso também pensar no meu fator humano para o bom relacionamento do meu trabalho? E, acima de tudo também, algo que vem crescendo é o terceiro setor. O que eu posso me autodesenvolver contribuindo com esses setores afins dentro da nossa realidade para a nossa sociedade da administração? Pessoal, digo para vocês que deixo algumas referências com abordagem no que eu falei aqui para vocês. Tentei ser muito explícito contribuindo com a sua realidade administrativa. Caso vocês tenham dúvidas, recorram a essas referências em nossas bibliotecas, em nossos campos, para que vocês possam realmente se aprofundar mais no estudo da administração. Por favor, espero que eu tenha contribuído ao máximo com vocês, de maneira muito simplista, com muitas exemplificações para o sucesso seu como administrador empresarial. Agradeço a partir de agora a sua participação. Muito obrigado, professor Cláudio Neres.